Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, mano, mais um influencer gigantesco do Brasil aí sobre investigação. E, no caso, a doutora Deolane foi presa, né? A gente tinha o Cariani sendo investigado há algum tempo atrás. E agora é a vez da doutora Deolane, que foi presa hoje, cedo. Muitas pessoas ficaram surpresas, porque a Deolane é muito famosa, tem mais de 20 milhões de seguidores, é uma pessoa muito conhecida. Participou de muitas polêmicas na internet, é uma influencer que tá sempre no Instagram, ostentando bastante. E ela foi presa, meus amigos, presa. O que aconteceu? Por que ela foi presa, hein? Se você é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos dar uma olhada aqui na notícia. Se liga só. Operação que prendeu Deolane apura uso de empresas e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais, diz ministro da Justiça. Inclusive, não sabemos ainda qual foi a grande motivação por trás dessa prisão, a gente não tem ainda os atos do processo, inclusive nem mesmo os portais de notícia. E tem muita gente aí falando que foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa de jogo do Tigrinho e outras coisas mais, mas aparentemente foi uma coisa maior do que só o jogo do Tigrinho, embora que envolve basicamente casa de apostas aí também, né? Inclusive tem muitas pessoas discutindo, né, como que isso vai afetar o Corinthians, porque as duas empresas que patrocinaram, uma foi uma empresa antiga e agora uma empresa atual, essas duas empresas acabaram sendo investigadas, inclusive são mais de 2 bilhões de reais que foram bloqueados aí, provavelmente a maior parte do dinheiro dessa empresa especificamente, hein? O bagulho é sério, o bagulho é sinistro, menor. Então vamos lá, a polícia cumpre 19 mandatos de prisão e um dos alvos foi a influenciadora Deolane Bezerra. Outros 24 mandatos de busca e apreensão são cumpridos em 6 estados. O ministro da Justiça, Segurança Pública e MJSP informou que cerca de 3 bilhões foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas e eventos e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais. O grupo foi alvo da terceira fase da Operação Integration, na quarta-feira. Foram expedidos 19 mandatos de prisão. Entre os presos estão a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra. Caraca, a mãe e a filha presa, hein? Pra quem não sabe quem é a Deolane, ela ficou muito conhecida quando o marido dela morreu, que no caso era o MC Kevin. Lembra do MC Kevin que acabou caindo lá da janela? Parece que ele tava traindo ela lá e foram chegar e ele tentou se segurar ou pular pro outro apartamento para fugir, né? E no final das contas acabou escorregando e caindo lá de um andar alto lá na Barra da Tijuca e acabou falecendo. Então, ela era a mulher dele, depois disso ela fez música, apareceu em diversos podcasts, falou muita coisa, sempre ostentando demais, sempre falando muita coisa. Inclusive, uma das falas mais famosas dela é sobre ela já ter pego e advogado, por exemplo, para criminosos grandes e tal, e ela até falando, né, pô, eu pego os caras grandes e tal, não quero cliente baixo não, só quero os caras que pagam bem, né, e aí vai ter um cara ou outro ali que faz parte de uma facção. Esse é um corte dela que é bem famoso, que ela falou isso num podcast, né. Foram expedidos 19 mandados de prisão, entre os presos estão blá blá blá. Entretanto, não foi divulgado qual seria a participação delas nesses supostos crimes. A prisão da Deolane aconteceu em um hotel do bairro de São José, na região central de Recife. Em uma carta divulgada após a prisão, ela nega a participação dos crimes. Os nomes de outros alvos não foram divulgados. Também foram expedidos 24 mandatos de busca e apreensão, cumpridos em 6 estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. Tô surpreso que não tem Rio de Janeiro, hein? De acordo com o MJSP, a investigação contou com participação das polícias civis dos estados em que houve cumprimento do mandato e até mesmo da Interpol. Para quem não sabe, é a Polícia Internacional. Tem 190 países aí que tem a Interpol. Segundo o inquérito, a organização criminosa usava várias empresas de eventos e publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias. Foram movimentados em janeiro de 2019 a maio de 2023 cerca de 3 bilhões de reais em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie proveniente desses jogos ilegais. O ministro da Justiça não informou, no entanto, quais são esses jogos. O dinheiro, segundo, pode ser o jogo do Tigrinho, pode não ser. Eu acho bem capaz que não tenha nada a ver com o jogo do Tigrinho, tá? O dinheiro, segundo o Ministério, é lavado por meio de depósitos fracionados, em espécie de transações bancárias entre os investigados, com saques imediato do montante. Compra de veículo de luxo, aeronave, embarcação, joia, relógio de luxo, além da compra de centenas de imóveis. Os investigadores identificaram transações atípicas de pessoas físicas e jurídicas, que indicam indícios de crimes financeiros sem nenhum suporte para transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo. Além disso, a maioria dos integrantes tem o padrão de vida incompatível com a renda e bens declarados. A
investigação começou em abril de 2023 a partir da apreensão de R$ 180 mil em espécie em 1º de dezembro de 2022. A Operação Integration é a terceira fase da operação contra o grupo criminoso. Não foram divulgados detalhes sobre outras duas fases. Uma das empresas que está sendo investigada pela operação é a plataforma de apostas Esportes da Sorte, que patrocina times de futebol como Corinthians, Atlético, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico, Santa Cruz. Em nota, a empresa diz que tem compromisso com a verdade e com o cumprimento dos seus deveres legais. Um desses caras que está sendo investigado é o dono, o CEO dessa empresa, né? A prisão da Deolane. Deolane mora em São Paulo, mas nasceu em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco. Ela estava em viagem com a família quando foi presa. Após a prisão, a mãe e filha foram levadas para o Departamento de Repressão de Crimes Patrimoniais em Afogados, na zona oeste da cidade. A mãe de Deolane chegou a passar mal e precisou ser levada para um hospital particular da cidade para ser atendida. Em seguida, elas foram levadas para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, ou Instituto de Medicina Legal, cuja sede fica no bairro de Santo Amaro. A advogada ficou pouco tempo no local e saiu de viatura, sem ser vista pela imprensa. Em seguida, ela foi encaminhada para a colônia penal feminina do Recife, em Putinga, na zona oeste de Recife, aonde chegou sob gritos de fãs que a esperavam. A audiência, caraca, que merda. Imagina, chegar lá na cadeia e os seus fãs estão lá, me dá um autógrafo, caraca, que viagem, menor. Bens apreendidos. De acordo com a polícia de Pernambuco, também foi decretado sequestro de bens e carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. De vários investigados. Foi também pedida a entrega de passaporte, suspensão de porte de arma de fogo e cancelamento de registro também de várias pessoas. De acordo com a polícia de Pernambuco, feitos bloqueios ativos financeiros no valor de 2,1 bilhões de dólares. De reais, calma aí. 2 helicópteros, um avião, carros, embarcações. Caraca, mano, o que diz a defesa? O escritório da advogada Adélia Soares, que defende Deolane, publicou uma nota nas redes sociais em que diz que a investigação é sigilosa e que a divulgação de detalhes específicos do processo não só desrespeita direito à privacidade da investigada, como também pode configurar violação de segredo de justiça, sujeitando os responsáveis das devidas sanções legais. Ressaltamos que a doutora Deolane tem plena confiança na justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades, de modo a esclarecer todos os fatos. Além disso, informamos que o corpo jurídico da doutora já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito e sigilo processual e para responsabilizar aqueles que porventura estejam divulgando informações inverídicas e confidenciais de forma indevida, diz a nota. E aí é isso, meus amigos, basicamente. Vamos falar sobre o que a Esporte da Sorte falou, né? A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato. No momento, estamos às escuras, sem acesso aos atos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia. Então, vamos lá. Muita gente tá falando, nossa, é o Tigrinho então. Putz, é o Tigrinho. Calma, galera, a gente não sabe, porque a gente sabe que ela divulgava, assim, esse tipo de coisa lá nas redes sociais dela. Mas ainda não tá, a gente não sabe o que pode ter sido. Aparentemente foi algum tipo de coisa relacionada à lavagem de dinheiro. Então a gente deve ver mais pra frente os policiais explicando e falando mais sobre isso, né? Eu acho sempre importante tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente não pode pegar e culpabilizar uma pessoa que, mesmo que a mulher tenha sido presa, né? A gente não pode culpabilizar ela antes das investigações terminarem. É muito importante também pra nossa questão jurídica, né? A gente não pode pegar e falar alguma coisa, vai que a gente é processado também. Eu posso ser processado. Mas é surpreendente você ver mais um influencer, né, famoso do Brasil acabando se envolvendo nesse tipo de coisa, né? Que viagem. Nossa, e pior que teve uma outra influencer, né, que tinha xingado alguém, acho que foi a Fontenelle, né? Falou algumas merda aí também e acabou pegando 3 anos, né? Alguma coisa assim. Então o bagulho tá sinistro, tá fechando o cerco pros influencers aí, hein, claro. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.